Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, o casamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Neste capítulo 3, nós vamos continuar a análise, interpretação e aplicação do texto de Gênesis, capítulo 24. Iniciaremos analisando do versículo 22 ao 53. Nestes versículos, o servo Eliezer, ele expõe todo o propósito a que veio, ou seja, buscar uma noiva para o filho de seu senhor, como fez seu voto diante de Deus e como Deus lhe atendeu. Ele fez esta exposição diante de Rebeca e diante de sua família. A noiva, Rebeca e seus familiares, ouve tudo e aceita de bom grado como sendo da parte do Senhor. Eu quero dar um destaque especial ao versículo 33. Observe, diante do servo é colocado todo um banquete, não só do servo Eliezer, mas de toda a comitiva, para eles poderem comer e se alegrar. Veja que eles estavam necessitados deste banquete, pois tinham recém-chegado de uma viagem, e as viagens de antigamente não eram como as nossas, todas regadas de comidas e bebidas e com todo o conforto. Não, muito pelo contrário. Agora, Eliezer e a comitiva não se assenta e nem mesmo participa daquela refeição sem antes expor todo o seu propósito e que esse propósito seja aceito. Assim ele o fez e então pôde se assentar e comungar com a noiva e sua família. Então, ele não se assenta à mesa, ele não participa da refeição sem antes expor o propósito a que veio e ser bem atendido neste propósito. Então, aí sim, ele se assenta, comunga e se alegra com a noiva e os seus familiares. Veja só que algo maravilhoso e interessante. Da mesma forma, o Espírito de Deus em nossas vidas, ele só irá entrar, assentar e comungar conosco após nós ouvirmos o seu propósito, ou seja, o propósito do Evangelho, e aceitar, ou seja, aceitar o noivo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Veja o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Espírito de Deus está propondo todo o projeto do Pai a todos quanto quiser neste mundo. Aqueles que aceitar, ele se assentará e comungará e preparará para levar ao noivo. Versículos 54 até o 56 nos mostra que Eliezer quer voltar o mais rápido possível para seu senhor com a noiva. Isso já de madrugada. Agora, os familiares da noiva fazem de tudo para segurá-la por mais tempo em casa. Da mesma forma, os cuidados e prazeres deste mundo, bem como nossos familiares e amigos, fazem de tudo para nos ter junto deles e longe do nosso noivo amado. Sejamos diligentes e façamos como Rebeca. Deixamos tudo para trás, tudo aquilo que impede-nos de ir ao encontro do noivo amado. Tudo, Jesus Cristo diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo disse, quem não aborrecer, quem não me ter mais do que
esposa, filhos, bens materiais, pais, mães, não é digno de mim. Deixemos tudo e vamos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Versículos 57 até o 58. A noiva, ela foi chamada e interrogada pela última vez se realmente queria ir com o servo para uma terra distante com este homem desconhecido. A resposta da jovem é empolgante e vibrante. Ela diz sim. Observe que sua aceitação era baseada apenas na fé das palavras daquele servo. Pela fé, Rebeca creu e aceitou todo o propósito do pai Abraão. Da mesma forma, nós, pela fé, ouvimos do propósito do Pai. Cremos e aceitamos renunciar tudo e ir ao encontro de Jesus Cristo, seu Filho. Observe, assim como Rebeca não conhecia Abraão, não conhecia Isaque, não conhecia a casa de Abraão, não conhecia as pessoas que moravam em volta, que serviam a Abraão, nós também não conhecemos o pai ainda de vista, nós não conhecemos o noivo ainda de vista, nós não conhecemos anjos, nós não conhecemos céu, nós não conhecemos a casa do pai, nós nunca vimos o noivo. Mas pela fé estamos caminhando no deserto desta vida, indo ao encontro do noivo e cumprindo o propósito do Pai Celestial. Veja o que diz as Escrituras em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pela fé nós aceitamos o propósito do Pai e vamos em direção ao noivo, ao amado de nossa alma. Versículo 59 até o 61. Então partiram uma viagem longa e muito difícil pelos desertos do Oriente Médio. Uma viagem de aproximadamente 600 quilômetros, como eu já havia comentado. Eu conheci um pouquinho do que é deserto. Queridos e queridas amigas e amigos, foi certamente uma viagem muito complicada. Imagina-se que não foi uma viagem fácil, confortável, prazerosa nos quesitos humanos, materiais, carnais. Agora, não obstante ter sido uma viagem complicada nesses quesitos humanos, no entanto, no aspecto espiritual, fora uma viagem muito empolgante, uma viagem maravilhosa, uma viagem vibrante de muitas expectativas. Durante esta viagem, com certeza, quantas vezes não veio à mente de Rebeca: como será o meu amado? Como será o meu lindo noivo? Como é o meu sogro, Abraão? Como é a casa do pai Abraão, a minha nova casa? Como será a minha vida junto de meu noivo e novos familiares? Quantos questionamentos não se passava na cabeça de Rebeca? Certamente, no aspecto espiritual, foi uma viagem muito empolgante. E nós? Nós estamos viajando no deserto desta vida, em direção às mansões celestiais, à casa do Pai. Sejamos sinceros conosco. Humanamente falando, e sob os aspectos materiais e físicos, esta viagem não é nada fácil. Muito pelo contrário, ela é dolorida. É uma viagem que nós devemos sacrificar a nossa carne, os nossos desejos. Nós devemos sacrificar tudo aquilo que nos dá prazer carnalmente. É uma viagem dolorosa no aspecto carnal, mas no aspecto espiritual,
nós vibramos, nós nos alegramos, nós nos enchemos de expectativa e de esperança. Veja só, quem de nós já não se deu a questionar como é Jesus Cristo, como é o amado da minha alma, como é abraçá-lo, como é ouvi-lo, como é tê-lo do lado, servi-lo, cantar a ele face a face. Como é o Altíssimo, como é Deus o Altíssimo. Como é estar à sua volta, como é habitar contigo. Como é a habitação do Altíssimo, como é a casa que o nosso noivo foi para o céu preparar para nós. E os anjos celestiais, como será a minha vida junto de Jesus Cristo? É uma viagem no aspecto espiritual maravilhosa, confortante, e é por isso que nós resistimos e estamos caminhando firmes nesta jornada. Versículo 62 até o 67. Que passagem linda. Isaac sai da casa de seu pai e vai até uma altura do caminho, a região de Beer, Laai, Roi. E de lá ele ergue os olhos e de longe vê toda a comitiva trazendo a sua noiva. Agora veja a expectativa que estava Isaac. Quantas vezes ele não deve ter ido até a altura do caminho a avistar? É hoje que chega a minha amada. Até que o momento chegou. E o mesmo acontece com Rebeca. De longe avista Isaac vindo ao seu encontro e logo pergunta: quem é aquele que vem em nosso encontro? Tudo isso revela a expectativa de ambos em se encontrar e selar a união que lhes farão felizes para sempre. Quantas vezes ela não deve ter olhado ao horizonte? Estamos chegando. Será que eu avistarei o meu noivo? Quando eu poderei conhecê-lo? Então, ela, ao contemplar o seu noivo, ela pega o seu véu e se cobre diante do seu noivo, dizendo: eu sou uma noiva pura, separada e exclusivamente sua, meu amado, meu noivo. Analisando este episódio, vemos que o encontro entre os noivos, veja só, o encontro entre Isaac e Rebeca, não se dá na casa de Rebeca e não se dá na casa do pai. Ele se dá no campo, num caminho intermediário. Todos os detalhes do casamento se dá ali mesmo no encontro. As narrativas, prerrogativas, indagações, enfim, tudo o que se pode e deve conversar sobre um casamento. Eliezer expõe a Isaac todos os detalhes. E então os dois se conversam e casam-se, fazem o pacto de casamento, e Isaac a conduz à casa de seu pai Abraão e sela este casamento com o matrimônio. Isso nos revela muito, como nós iremos analisar. O encontro da igreja com Jesus Cristo, ele se dará da mesma forma. Observe, o Espírito Santo nos conduzirá até as nuvens, onde Jesus Cristo também já estará nos esperando, como diz as Escrituras. Destaco novamente aqui uma das passagens que escancara esta verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Veja só algumas palavras aqui. Olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus Cristo descerá da casa do Altíssimo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. E assim estaremos
para sempre com o Senhor, assim como Rebeca e Isaque estiveram para sempre juntos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ali mesmo se dará todos os detalhes para o casamento, ou seja, nas nuvens mesmo, ali neste encontro, se estabelecerá o tribunal de Cristo, onde o nosso noivo Jesus Cristo julgará todas as nossas obras e nos dará todas as prerrogativas desta união. Quem seremos? Qual posição teremos? O que faremos? O que teremos? Enfim, tudo estará acertado ali, nos detalhes do casamento. O servo, o Espírito Santo relatará tudo ao noivo Jesus Cristo sobre nós, e então ele nos dará todos os detalhes, todas as prerrogativas deste casamento, e nós então iremos casar-nos, iremos nos unirmos ao Senhor. Veja só, 2 Coríntios capítulo 5 e 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos aqui na TV Jesus Cristo um capítulo específico sobre o julgamento de Jesus Cristo, o julgamento dos salvos e o julgamento dos ímpios. Dos salvos se dará no tribunal de Cristo. Se você quiser se aprofundar nesse detalhe, pode acessar este vídeo. Então, ali mesmo se dará o casamento, e aí, então, Jesus Cristo nos conduzirá à casa do Pai, às mansões celestiais, para selarmos esta união e sermos para sempre felizes e um só em amor e espírito com o nosso amado e seu Pai. Veja só, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus que vos abençoe, meus queridos, estimados e estimadas, e lhe aguardo no próximo capítulo com mais um estudo desta jornada.